Muito boa tarde para você, caro ouvinte, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao Encontro com as Paróquias, o programa que aproxima você das nossas comunidades, sacerdotes e história de fé espalhadas por toda a Arquidiocese do Rio de Janeiro. Eu, Padre Brito, te faço companhia a partir de agora pelas ondas da Rádio Catedral e também no YouTube. Hoje, com grande alegria, recebemos um convidado muito especial, o querido Padre João Bosco Alves Barreto, que foi ordenado sacerdote em 23 de julho de 2004, encardinado na prelazia de Xingu, Altamira, no Pará, e que atualmente serve como vigário paroquial na paróquia São José, na Lagoa, e também como capelão no Hospital Federal da Lagoa. Vamos conhecer mais de sua caminhada, padre, vocacional, sua caminhada vocacional, a sua missão junto à comunidade e o seu olhar sobre os desafios de evangelizar e servir em uma realidade tão diversa como a nossa. Muito boa tarde, padre. Boa tarde, Padre Brito e os ouvintes da Rádio Catedral. É uma satisfação estar hoje aqui conversando com você. O padre João Bosco é cearense. Sim, eu sou natural do Vale do Jaguaribe, né? Meu pai era servidor público do antigo DNR, então ele trabalhou na construção ali da BR-116. Aí a gente estudava parte dos nossos estudos lá em Jaguaribe, né? E a outra parte em Fortaleza. Então, meus familiares ainda, alguns irmãos residem em Fortaleza, outros lá em Jaguaribe, Iguatu, mas a nossa família, pelo lado paterno, né, a gente tem os parentes, os Barretos, lá de Sobral também. Ah, que bom, padre. Então nós somos cearenses, né? Cearenses. Uma conversa cearense aqui. Verdade. Padre João Bosco, agora eu começo sempre perguntando ao convidado, né, sacerdote, sobre a vocação. Como é que foi que o senhor percebeu pela primeira vez que Deus o chamava para o sacerdócio? Foi um chamado sutil ou algo marcante na sua vida? Eu acho que bem sutil. Eu sou oriundo de Pastoral da Juventude. E foi do tempo do tempo da Ação Católica? Não, da Pastoral da Juventude. Mesmo, né? A Ação Católica ela vem um pouquinho antes, né? A Ação Católica, Joque. Era mais a Pastoral da Juventude, tinha um grande congresso em Limoeiro do Norte, que era a sede da diocese. E a gente, enquanto grupo de jovens, ia participar do congresso. Participávamos uma comissão, a gente elaborava um jornal coordenado pelo Monsenhor João Olímpio, escritor. O senhor lembra do jornal? Qual era o nome? O nome do jornal era o Congresso, seria o jornal do Congresso de Jovens, que era o Congresso... Parecido com aquele jornal O Mundo Jovem, né? Isso. Era produzido, o Padre João era o editor, e a gente pegava algumas poesias, alguns artigos, um pouco da memória. E lá também a gente participava, tinha um programa na emissora de rádio da Diocese de Moinho do Norte. Aí os jovens tinham esse programa de domingo. E no decorrer do congresso, como a gente era conhecido, a gente participava também desse programa. Olha, e o senhor então chegou a apresentar algum programa? Ou só participava? Como convidado. Aí, digamos assim, eu estava já em Fortaleza, e lá de Fortaleza que eu participava de um grupo vocacional também da Diocese de Moinho do Norte, de saudosa memória o padre Aquino, e também em Fortaleza, na Arquidiocese, ali com os padres deonianos, às vezes os franciscanos, lazaristas, mas eu fui convidado, minha mãe queria que eu ficasse ou em Limoeiro ou em Fortaleza, como seminarista. Mas como todo cearense um pouco teimoso, aí eu fui estudar em São Paulo com os padres paulinos.
aos paulinos. Isso. Aí lá a gente já era um trabalho mais sistematizado, fazia o colegial e também trabalhávamos na editora. Então a gente começava trabalhando nas máquinas, aquela coisa toda aí. Os que tinham mais habilidade para escrita e leitura, e depois íamos para a revisão. Olha. Aí eu cheguei a trabalhar na revisão da editora, era a terceira revisão. Mas eu fiquei com os paulinos até o colegial, éramos postulantes. Mas aí eu não quis ir para o noviciado, aí terminei indo fazer filosofia numa universidade federal. Nossa. Aí depois a teologia? Aí depois eu me dediquei à área da comunicação, trabalhei Olha, coisa numa boa. emissora de rádio, eu fui um editor de um programa e também cheguei a dirigir essa emissora e depois eu me dediquei ao jornalismo escrito. Então, você é jornalista, né? Eu, numa parte da minha vida, eu sempre... Você sabe que naquela época o jornalismo era algo assim, olha, escreve aí, vambora e... Os próprios paulinos, eles se dedicavam, mas eles tinham emissoras de rádio no Brasil, a Grande Rádio América. Não, mas eram homens realmente dedicados, né? O grande mestre nosso era o padre José Dias Goulart, que era assessor da CNBB, mas tínhamos professores, porque a gente saía como técnico e redator auxiliar. Os que não seguiram a carreira eclesiástica, digamos assim, na congregação, como eu e outros, né? Alguns fizeram concursos públicos, mas aí eu terminei indo fazer filosofia na Universidade Federal, me dediquei um pouco à educação e comunicação. Sempre conciliei umas 2 atividades e minha mãe, acho que rezando, né, para que eu retornasse, naquele período de certa movimentação política e social, né, dos anos 80, aí a gente, como dizia meu amigo Aldo Rebelo, ele dizia o seguinte, olha, naquele período a gente contestava a tudo e todos, mas estudávamos, né? Sim. Estudávamos e... É interessante, quando eu falei do jornalista, né, na época, era aquele homem, aquela mulher que estava ali na redação, né, e aprendia ali mesmo. Sim. Excelentes jornalistas, né? Não que o de hoje não seja, claro. Isso, os paulinos, teve um primeiro que não foi meu professor. Eu fui aluno do Bortolini, biblista, Luiz Miguel, que ainda hoje é padre paulino, Pizeta, mas tínhamos professores da PUC e da USP, já no colegial. Então, praticamente a caminhada, a gente era ligada à comunicação, devido à editora, aquele ambiente da emissora também, a Rádio América, né? E tudo mais. Então a sua vocação estava ali, em torno daquele trabalho, isso, né? Aí quando eu fui para a universidade, cursei filosofia, aí depois me dediquei mais ao jornalismo escrito e área de educação, aquela coisa toda. E depois cursei marketing empresarial, aí depois sei que eu já fui cursar teologia, aí achei que aquele era um momento. Aí ali começou todo o seu discernimento vocacional, né? Eu já tinha... Já tinha, mas ali foi mais... Ali já numa fase mais madura, eu resolvi, estudei em Brasília, validei também a minha teologia e também fiquei sempre ligado um pouco... Também me dediquei na área administrativa, algumas habilidades que a gente ia desenvolvendo. Mas assim, durante a sua caminhada vocacional, o senhor pensou a desistir? Pensou a desistir alguma vez? Eu não diria desistir, mas digamos que esteve... Foi balanceado. Foi balançado, né? Porque a minha família mesmo, nós temos alguns padres. Um primo em 2º grau, José Peixoto Alves, que é padre diocesano, o próprio... o padre Hernani Pinheiro, né, que ainda é parente da minha mãe, é uma pessoa muito conhecida em Brasília. Então você tem uma família de padres. Sim, tem um outro primo lá em Brasília, ele já é um pouco mais novo do que eu, José Tanatinga, que é do Ordinariado Militar,
A gente andou assim, o período tinha assim uma certa base, acho que éramos em torno de uns 6 parentes ligados à vida consagrada. A sua ordenação foi em 2004, né? Isso. A sua história, então, começa na Prelazia Xingu Altamira, no Pará. Não, Padre Não? Soli, Não começou ali, não? Não. Eu fui incardinado eu fui membro, mesmo não estando com os paulinos, aí eu fui de uma congregação que aqui no Rio esteve na Tijuca, do Sangue de Cristo, a paróquia. Depois é que o senhor foi para Xingu. Porque aí na congregação dos missionários do Sangue de Cristo ou do Precioso Sangue. Sim. Hoje onde está o padre Maurício, né? Luiz Maurício, hoje... O padre Maurício esteve lá na Prelazia, que se tornou diocese. Isso. Aí a congregação tinha me cedido para atuar na diocese, que era Prelazia. Aí lá eu exercia atividade de chanceler da Cúria e também coordenando Justiça e Paz e participando dos projetos sociais da igreja e também ligado aos conselhos consultivos da sociedade. Agora é uma realidade, a Prelazia de Xingu Altamira, né, no Pará, é uma realidade bem diferente do Rio de Janeiro, com certeza, né? Como é que é essa experiência missionária do senhor? Como é que marcou o seu coração na sua maneira de ser padre? Lá os desafios dos próprios impactos ambientais, né, muito marcantes. Então a região do Xingu, que é a própria prelazia, considerada a maior prelazia do mundo, né, numa realidade que os missionários chegaram em 1929, e lá era uma extensão que pegava todo o Xingu, com a construção da Transamazônica e a grande preocupação com os missionários, porque era o lema de São Gaspar del Búfalo, o fundador, que dizia: nós vamos onde os outros não querem ir. E lá os missionários chegaram em 1929. A presença foi mais Altamira, casa também em Belém, e ligada à província teutônica. Depois foi que no restante da América Latina e Central, os missionários chegaram, mas já havia os Estados Unidos. Não foi enviados missionários da Europa. Então eram os missionários americanos. A realidade dela foi esse desafio com os ribeirinhos, em toda aquela realidade também da época da borracha, né? Da borracha, aquele período da Segunda Guerra Mundial, depois a valorização das peles, dos animais e tudo, e depois o impacto com a Transamazônica. Por último, eu vivenciei o impacto maior, que foi a construção da usina de Belo Monte. Olha. Que a construção dela de 2011 até 2014, 15. Eram quase 50 mil trabalhadores jogados numa cidade, numa região, que não estava preparada para isso. Como é que então, padre, o senhor, assim, como sacerdote naquele local ali, como é que é evangelizar? Assim? Muito desafiador, porque lá a congregação assume a paróquia no centro de Altamira. Conta-nos um pouco, assim, a sua experiência lá, como é que é? Tem algumas histórias, assim, que marcou, né? Que marca sempre, né? Sim, principalmente dos trabalhadores que eles vinham. No início eles tinham só liberdade de retornar à sua casa de 6 em 6 meses. Aí houve uma grande mobilização e tudo, que era chamada Baixada. Aí a Baixada deles passou-se para 3 meses. E devido trabalhadores do Brasil todo, né, eram jogados lá e distante da família.
o que a gente enfrentou muito desafio, eu, Padre Miguel, Padre Lucas, no aconselhamento, nesse trabalho, nós tínhamos críticas à construção da usina. O próprio Dom Evan fazia toda essa reflexão. Mas nós éramos a preocupação muito também com a parte dos movimentos sociais, mas principalmente a gente assistência, ficávamos o dia todo, aos trabalhadores e às famílias. De lares sendo rompidos, a gente tentando fazer toda aquela, na nossa pastoral de acolhida. Ficávamos o dia todo na paróquia. Sempre tínhamos um dos missionários lá, e também ligado à cúria arquidiocesana, ou diocesana, porque a gente fazia esse trabalho lá. Depois, com a criação da província, aí a gente participou de eventos fora do Brasil, né? Eu fui delegado de recursos humanos da congregação, aí eventos de trabalho no Peru, Guatemala e outros membros, e foi constituído a província. Mas a congregação, a prelasia era sempre a congregação, não é? Sim, sim. Com exceção de alguns padres que vieram do Rio Grande do Sul. Então foi esse sinal profético na presença, os que estavam dos ribeirinhos, na Transamazônica, e mais recentemente com a construção da Norte Energia, e também essa preocupação dos grandes investimentos agora na construção de uma mineradora. Vamos fazer um voo lá de Altamira para chegar aqui no Rio. É onde o senhor se encontra hoje. O senhor hoje atua como vigário paroquial na paróquia São José. Aqui na Lagoa, né? Pois não. Que aspectos dessa comunidade que o senhor hoje vive, né, está convivendo com aquela comunidade, trabalhando, mais tocam assim o seu coração e também os seus desafios? A acolhida, eu sempre tive o propósito de um eterno missionário. Quando eu cheguei aqui, eu vim destinado para trabalhar em Jacarepaguá. Ainda trabalhei lá 45 dias. Foi muito marcante lá na paróquia São João Batista. São João Batista. Muito marcante, uma experiência muito boa. Aí fui transferido para a Zona Sul, né? Jardim Botânico. Uma realidade distinta, mas também uma realidade desafiadora. Quando convidado, e claro que aceitei de imediato, e também a missão ali ao lado, no Hospital Federal da Lagoa. O senhor serve num hospital, né? Eu sou o capelão de lá. Então nós, hospital, né? Quase toda semana tem uma equipe que visita. E o senhor está lá, presente. Estamos lá. E tem a parte da oncologia, que a gente está bem presente. Ação ali a fé, do povo, né? Celebramos no 5º andar e fazemos visita aos doentes e também o atendimento à família que está ali. Então a paróquia, né, que na verdade ali é aquela região, né? Na própria igreja eu sou servindo e também, claro, na parte. Muito, muito marcante. Temos aprendido muito lá como capelão do hospital e o atendimento também à paróquia. O desafio maior, da paróquia ou hospital? Do hospital, porque nós estamos visitando algumas pessoas, na próxima semana já tem uma transferência, e quando alguns já estão naquela fase terminal. Teve um caso, padre, que me marcou muito. É bom contar a história, porque a gente... Me marcou muito, a família me chamou, eu posso até mencionar, eu tenho ainda contato com a família, o seu Claudeci Lima. Na faixa dos 80 anos, e ele tinha solicitado a comunhão. E nós o servimos, conversei com ele. Aí ele me disse: padre, eu estou preparado para a minha Páscoa.
Nossa. Numa serenidade. Beijei a mão dele, ele beijou a minha, conversamos um pouco mais. Com 5 dias ele fez sua Páscoa. Um acontecimento marcante, né? Marcante. Aí a esposa dele e a filha me disseram, olha, padre, ele foi uma serenidade conversando com a gente, relatando da vida dele. Olha, que coisa, então, me marcou bastante essa. Imensamente. Imensamente. Isso é uma das histórias, né? Assim, uma das histórias então, a gente... tantas outras lá que apenas você ia falar nada, apenas o olhar, né? O olhar, tá ali um aperto na mão, alguns solicitam a comunhão e alguns outros só a gente escutar. Teve um dia que uma senhora evangélica, a gente tinha celebrado a missa, e a gente faz a visita normalmente após a missa, alguns participam lá, os que podem, aí ela solicitou a equipe, cantem aquele louvor que vocês estavam cantando lá. Uma senhora... Entendeu isso, né? É. É interessante, né? Isso você vê. Mesmo sendo evangélica, ela tem, né? Sim. Ela pediu, né? O louvor que vocês cantam lá. Interessante. Essa unidade, né? Bom, padre, o bairro da Lagoa, a gente sabe que tem características muito próprias, né? Misturando diferentes realidades sociais. Como é que a igreja ela pode ser um espaço de encontro e unidade em meio a essas diferenças? Os membros os ministros da Eucaristia têm esse trabalho de levar a comunhão aos doentes, às pessoas que necessitam. E esse sinal lá da Paróquia São José da Lagoa com o sol, né, e a gente está ali próximo ao Cristo Redentor, é um sinal de quem mora ali e de quem trabalha também. Eu frequento ali um longo espaço próximo ao Hospital da Lagoa e converso muito com os que estão em trânsito ali para o hospital, quase todos os dias. E alguns que às vezes não têm o sinal ali da igreja, quando identificam, eu estou agora frequentando. Eu venho para o hospital, passo antes na igreja. Lá sempre tem alguém que nos atende. Olha. Que nos atende. E o senhor conversa então isso com eles? Diariamente. Eu tomo meu café da manhã quando saio da celebração. É um antigo funcionário do hospital, então lá tem os profissionais da saúde, eu me sento ali e a gente vai dialogando e sentindo o solo onde a gente trabalha, né? Conhecendo, né? Conhecendo também a realidade de cada um, né? A realidade dos que transitam ali, eles têm uma grande preocupação, que falam em transferir os pacientes lá do hospital para outros, e lá se transformar em teriam outra finalidade, e tem essa preocupação dos funcionários e pacientes. Eu estou percebendo, padre, aqui nessa nossa conversa, que o senhor focou bastante esse trabalho no hospital, né? A sua dedicação é muito mais voltada no hospital, né? Claro que segue a paróquia, a celebração das missas, mas assim, a gente entendeu que o senhor realmente tem o gosto, o prazer de estar ali com aqueles pacientes, com aquelas pessoas, com os funcionários, né? Sim. Muito interessante isso. Eu sucedi lá o padre Damasceno, né, que foi destinado ao Cristo Redentor, fez um trabalho também muito bom, e a gente, nessa acolhida com a direção e os funcionários e tudo, lá nós temos católicos, não católicos, mas que há todo o respeito pela equipe que esse ano, por coincidência, completando 10 anos de atuação lá no Hospital Federal da Lagoa. 10 anos. 10 anos. Nós temos colaboradoras de outras paróquias, então é uma equipe que bem coesa, né? A gente participa daquele espaço com muito gosto.
parte da paróquia para o hospital e do hospital para a paróquia. E, é claro, a gente atende alguns pedidos, né, para visitarmos algumas casas, a conversa, né? Então, como todo cearense, a gente gosta de conversar um pouco. Não um pouco, um pouco mais. E esse papel e essa lição nossa da escuta, ela nos enriquece muito. Eu tenho aprendido muito aqui no Rio. Bom. Já tinha dado aqui em outros momentos, que eu tinha feito já umas 2 pós-graduações aqui no Rio. Agora, para residir, aprendi muito lá em Jacarepaguá, estou aprendendo mais também. E de vez em quando eu celebro algumas paróquias da Zona Norte. Convidado, o senhor vai? Sim, eu dou um jeito até no tempo, né, que a gente... Inclusive, eu já falei que eu vou convidar o senhor também para celebrar lá na Santa Terezinha, no Menino Jesus. Será uma grande alegria, uma grande alegria. Bom, padre, o nosso papo está muito bom, mas terminou. Muito obrigado, certo, por poder participar desse O senhor deixa para a gente uma mensagem aí, principalmente para os jovens, aqueles que sentem o chamado de Deus. É a perseverança, certo? Porque Deus nos chama, a igreja chama através da igreja, ela nos acolhe, a gente se prepara e vai à missão. Tinha os professores nossos lá no colegial, né? Luiz Miguel, que era o padre Luiz Miguel, o reitor, e alguns momentos a gente não entendia a mensagem, depois é que a gente vai entender, porque a gente aprendia fazendo. Quando a gente ia organizar uma peça de teatro, tinha que produzir o texto. Quando fazíamos uma equipe de fora, ele logo nos delegava, faça o ofício, você faça isso. A gente tomava o choque. Mas foi assim que a gente aprendeu. Sim. Então a riqueza da igreja no mundo todo nos prepara e nos joga o desafio para uma igreja, como diria o Papa Francisco, né? Uma igreja da diáspora, saindo onde o povo e atendendo onde o povo está. Muito bem. Padre João Bosco, muito obrigado por partilhar conosco a sua história, as suas experiências e seu testemunho de fé e serviço. Volte mais vezes, viu? Este foi, caro ouvinte, mais um encontro com as paróquias, um espaço de comunhão e evangelização. Até o próximo programa, se Deus quiser.